Oi, minha gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a religião do islamismo. Do islamismo. É uma religião muito que fica quase no mesmo patamar do cristianismo. E é uma religião que é muito, mas muito antiga, né? Mas antes de eu começar a falar um pouco sobre a história do islamismo, depois eu vou falar onde que surgiu, falar tudo, né, sobre a religião do islamismo, falar sobre os deuses que eles acreditam, quais são os hábitos que eles usam, quais são as leis, né, que eu sempre comento aqui com vocês. Então, lembrando que a religião cristã, ou qualquer religião, ou enfim, qualquer religião foi criada por homens, de homens para poder controlar o homem, tá? Não foi Deus que criou, não foi Deus que criaram homens, foram homens que criaram deuses, né? E isso foi passando por geração. Então, antes de vocês, eu sei que vai ser um vídeo bem longo, então eu quero que vocês tenham muita paciência em assistir esse vídeo, muita atenção para vocês não perderem nada sobre a história. Se você realmente quer saber sobre a história do islamismo, quais são os deuses, quais são as leis, né, dessa religião. Islamismo surgiu no século VII na Península Arábia, por meio de pregações do profeta Maomé e Muhammad. É atualmente uma segunda maior religião do planeta. Visita ao Meca uma das vezes da vida é um dos pilares mais importantes do islamismo. Eu vou tentar colocar uma foto aqui nesse vídeo, que é tipo uma parede, um quadrado assim, não sei se é um ouro, um negócio lá, quadrado assim, bem grande, bem alto, que os islamismo tem esse hábito de ficar dar várias giras em torno dessa pedra ou em torno desse local que eles usam. Que eu vou mostrar aqui, ó. Eu tento mostrar aqui pra vocês. Então, essa pedra aqui que eles utilizam de ficar assim girando, né? Girando em torno dela. É muito importante, né? Fazer isso todos os dias, porque é um hábito deles, muito, muito comum. O islamismo é uma das principais religiões do mundo, sendo muito popular na África, Ásia e está no franco crescimento na América do Norte e na Europa. É atualmente a segunda maior religião do planeta, com quase 2 bilhões de fiéis, espalhados nos 5 continentes. Seu surgimento remota ao no século VII, por meio da ação profeta de Muhammad, ou também se pode chamar de Maomé, né? Trata-se de uma religião monoteísta, portanto, os fiéis dessa religião acreditam na existência de apenas um Deus, chamado por eles de Allah. A palavra Islã vem do termo árabe Islam, que também significa submissão, e esse termo deriva de Salam, que significa paz, conceito que no árabe denota uma condição de espírito. O adepto do islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana, termos que vêm de muslim, palavra árabe que significa submisso. Sendo assim, na lógica da fé islâmica, o muçulmano é aquele que submisso a Allah. Os muçulmanos professam em sua religião 5 pilares básicos. Como foi o surgimento do islamismo? Onde que surgiu o surgimento do islamismo? O surgimento do islamismo aconteceu no começo do século VII, por meio das ações de Maomé, conhecido em português como Maomé. A grande profeta do Islã,
do Maomé, tornou-se o profeta do Islã, após a revelação de Alá por meio de um anjo Gabriel, enquanto o profeta era apenas um comerciante. Maomé nasceu na Meca em 570 e perdeu seus pais ainda na infância. Foi criado por tio chamado Abu e Talib. Na vida adulta, tornou-se comerciante e casou uma viúva rica, que o chamava de Kadashia, e passou a ser um representante dos negócios de sua esposa. Depois que sua primeira esposa faleceu, Muyambab casou-se com outras mulheres. A tradição islâmica conta o profeta tinha a prática de retirar-se para orar e meditar em montes desertos ou os arredores da Meca. Em uns desses retiros, o anjo Gabriel apareceu para Muyambab, que é a ex-mulher do Maomé, que pediu que ele recitasse um texto, contasse um anjo, referiu-se ao profeta como Rasul Allah, que é traduzido como enviado de Deus. Muyambab imediatamente recitou o texto pedido pelo anjo, embora não soubesse quanto o texto era. A recitação do Muab localiza atualmente na 96, surata do Alcorão. O livro sagrado do islamismo é uma observação importante aqui. As traduções dessa recitação podem variar bastante. De toda forma, a recitação foi: em nome de Deus, muito bom, o misericordioso, recita o nome do teu Senhor que o criou o homem do grumo de sangue e coagulado. Recita teu Senhor é muito generoso, que ensinou graças ao junco para escrever, que ensinou o homem que este não sabia. Essa revelação é conhecida como islamismo. Uma noite de destino iniciou as revelações de Alá para o profeta. Após o período de confusão, Muhammad passou a receber novas revelações a partir dos 612. E essas revelações foram depois compiladas no que é conhecido como Alcorão. Esse livro sagrado foi escrito pelos seguidores de Muhammad e à medida que Alá lhe revelava sua mensagem. Os primeiros convertidos da fé da Islã foram seu primo chamado Abu e Talib, Kadashia, a esposa Muhammad e Abu Bakr, um amigo que posteriormente tornou-se sogro da profeta, em 612, que também foi o ano que Muhammad iniciou suas pregações. E isso aconteceu em Meca, e a cidade que o profeta nasceu e aonde ele morava. O período de ação do profeta é conhecido como Nubuyyah, algo que é a época do profeta. As pregações da mensagem de uma religião monoteísta acabaram por incomodar as autoridades de Meca, porque se voltavam outros valores tradicionais da cidade e poderiam prejudicar a peregrinação em homenagem aos deuses pagãos, a qual dizia riqueza para Meca. A Arábia pré-islâmica era, portanto, politeísta, e esse período é conhecido na tradição islâmica de Jahiliyyah, ou é a época da ignorância. Essa perseguição começou a colocar o risco não só do Muhammad, como também do convertidos ao islamismo. O profeta então incentivou que os novos convertidos buscassem abrigo na Etiópia, enquanto ele se refugiou na cidade da Medina. As autoridades da Medina mostravam receptivamente as pregações de Muhammad, a mulher de Moabe. Por isso, o profeta mudou-se para essa cidade em 622. Esse acontecimento é conhecido como Erja, e foi um marco para os muçulmanos, pois é considerado um momento em que seu início contagem de calendário islâmico. Nessa ocasião, o islamismo ainda era uma religião pequena e sem muita força,
mas em a Medina a situação alterou-se drasticamente lá como Muhammad e tornou-se chefe da cidade e organizou forças para guerrear contra Meca. Inúmeras caravanas de Meca começaram a ser atacadas por Medina. E um momento marcante nesse conflito foi a Batalha de Barde, em 624. Formou-se em Medina um usado muçulmano que passou a defender a conversão total daquela sociedade. Os judeus que moravam em Medina começaram a ser pressionados para se converter-se e por isso acabaram aliando a Meca. Mas os sucessivas derrotas da Meca fizeram com que a comunidade judaica se enfraquecesse. Em uma tragédia foi assinada uma Meca em 628 e estendeu-se até 630. Quando Medina acusou Meca a rompê-la, deu início a um ataque que levou à conquista de Meca na cidade onde nasceu Muhammad. E foi iniciado o processo de conversão da população local do islamismo. A Kaaba, construção sagrada que existe em uma Meca, foi transformada em um centro de adoração islâmica, e o culto pagão que existia foi instituído. Que em seguida os muçulmanos trataram de expandir a sua fé por toda a Península Arábica, que resultou na conversão de toda essa região. Muhammad faleceu em 632 e seus seguidores deram continuidade à expansão da religião. Quais são as principais crenças do islamismo? Qual é o Deus que eles acreditam? Quais são? É uma religião que só apenas acredita só apenas em um Deus, mas, porém, vamos saber quais são as principais, crenças do islamismo. Novamente, é importante reforçar o fato de que o islamismo é uma religião monoteísta e a crença em Alá é um ponto basilar da fé islâmica. Os muçulmanos creem que não existe outro Deus e não seja Alá. E o reconhecimento disso é um dos 5 pilares básicos do islamismo, conforme veremos nesse texto. A profissão da fé de Alá é por meio de recitação e um credo e conhecida como Shahadah. Para que os muçulmanos, Alá é um Deus todo-poderoso, eterno, criador do universo, bom e misericordioso com seus seguidores, mais severo contra os infiéis. Dentro do islamismo existe a crença de que os seguidores da religião serão julgados e salvos conforme as suas ações, e aqueles que não acreditarem em Alá serão condenados ao fogo eterno. O livro sagrado dos muçulmanos é conhecido como Alcorão. Os muçulmanos também acreditam na existência de seres sobrenaturais, afirmam que os idis são os seres maléficos que podem influenciar uma pessoa, mas acreditam-se também que os anjos e nos anjos também. Acreditam que cada ser humano possui 2 anjos que protegem e consideram que o anjo Gabriel foi um responsável por trazer revelação Alá ao profeta. Acredita também na existência dos livros sagrados, como a Torá, os Salmos, Evangelhos, além do Alcorão. O livro escrito como resultado da revelação de Alá. Além disso, acreditam na existência dos profetas, pessoas usadas por Alá para revelar sua verdade. Alguns dos profetas que os muçulmanos acreditam são Noé, Moisés, Abraão, Davi, Jesus e além dos próprios Muhammad, Para que os muçulmanos existam, 3 cidades sagradas são Meca, Medina e Jerusalém. Meca possui o Kaaba, uma construção sagrada e local da peregrinação de muçulmanos de todo o planeta. Medina é a cidade onde está localizado o templo do profeta Jerusalém, que foi o local qual o Muhammad foi transportado por ser mítico em uma morte. Um dos locais mais importantes da religião islâmica é o túmulo de Muhammad, que está localizado em Medina, na Arábia Saudita. Os muçulmanos têm a sua religião 5 pilares básicos, que devem ser respeitados ao longo de toda a sua vida. Os 5 pilares são recitação da Shahadah. Não existe
nenhum Deus além do Alá e Muhammad e seu profeta. 2. Realiza os 5 orações diárias voltando para a direção do Meca. Realiza o jejum obrigatório durante o período da Ramadã. Realiza o zakat, a doação de 2,5% de seus lucros para as pessoas mais pobres. Visita o Meca aos mesmos de uma vez na vida, ação que só deve ser realizada se a pessoa tiver condição financeira para tal. Então, essa basicamente é um pouco da história. E o Deus, né, que eles é uma religião monoteísta, que eles acreditam só apenas em um Deus, né? E também outra coisa, eu falei um pouco aqui sobre a história do islamismo, mas agora vamos falar sobre as leis, né? Porque, enfim, com certeza deve ter as leis, as regras, né? As regras deles lá, assim como toda religião existe, né? A religião, um pouco, né? Dessa leis, né? Deles, porque todas as religiões existem uma lei, né? Claro que também acredita na lei das ações, né? O que você dá, com certeza você vai receber. Assim como todas as religiões têm o seu hábito, como se vestir para a sua religião, para o seu templo, para poder fazer suas orações, suas preces, enfim. Todas as religiões têm esse hábito, né? Como se vestir, como se comportar e tudo mais. Eles também têm. Em árabe, significa permitido e autorizado. No islamismo, refere-se ao conjunto de comportamentos e modo de se vestir e falar, por exemplo. Alimentos até de remédios que são permitidos pela religião. Também é contrário a Arão, que define aquilo que é proibido e ilícito segundo a lei islâmica. Qualquer ações ou objetos são permitidos e não ser que existem proibições nas escrituras que orientam a fé. Entre os alimentos não permitidos estão as carnes de porco, de ervas de rapina, cão, serpente, macaco e o abate das carnes permitidas, porém, só podem ser realizados por muçulmanos que devem dizer a frase em nome de Alá. O mais bondoso, o mais misericordioso, o animal deve sangrar totalmente antes de ser decapitado. Peixe de couro, ou seja, que não possuem escamas, assim como a lagosta, a lula e o polvo. Também são proibidas as bebidas alcoólicas, não podem ser consumidas. Então, essas são aqui, enfim, alguns hábitos deles que eles vão, né? Com certeza, vocês já devem saber, né? Que eles têm ali, eles usam aquelas roupas que não mostram. As mulheres não mostram seus cabelos, né? Nenhuma das suas mulheres não mostra seu cabelo. Elas não mostram seu cabelo. Elas usam um lenço assim na cabeça, né? Uma roupa que ela cobre ali seu corpo, cobre seu cabelo. Sim, elas podem se maquiar, elas se maquiam, usam maquiagem. Porém, elas não podem usar esse tipo de roupa que a gente brasileira pode usar, né? Já é bem diferente, né? Mas elas têm, assim, seus hábitos, assim como os homens também usam a mesma coisa. Usam aqueles panos, né? Aquelas roupas que não podem aparecer, mostrar a cabeça e tudo mais, o corpo. Basicamente é isso. Essa aqui é um pouco das leis, uns costumes, né? Do islamismo. Mas, com certeza, diante de preocupações internacionais com a situação de mulheres de Afeganistão, que após a Talibã assumir controle do país, né? Mas o que é isso? Quer dizer, a Sharia é um sistema jurídico do Islã. É um conjunto de normas derivado de orientações do Corão, fala e condutas e profeta Maomé e jurisprudência das fataias. Pronunciamentos de legais de estudiosos do Islã. É uma tradução literal de Sharia,
significa o caminho claro para a água. Sharia serve como diretriz para a vida que todos os muçulmanos deveriam seguir. Elas concluem as orações diárias, jejuns, doações para os pobres. O código tem disposições sobre todos os aspectos da vida cotidiana, incluindo o direito de família, negócio e finanças. A lei determina que os homens e mulheres precisam se vestir como modesta, e o que isso quer dizer na prática pode variar muito, mas em geral significa que as mulheres precisam cobrir no mínimo os cabelos e comum que os espaços sejam separados por gênero. A lei também pode conter punições severas. O roubo, por exemplo, pode ser punido com a amputação da mão condenado. O adultério pode levar à pena de morte por apedrejamento. A Organização das Nações Unidas, da ONU, condena esse tipo de punição, afirma que apedrejamentos são do tipo de tortura, um tratamento cruel, desumano e desagradante. Portanto, claramente são proibidos. No entanto, a rigidez da Sharia é uma forma como ela é aplicada pode variar ao redor do mundo. De todos os países muçulmanos adotam esse tipo de punição e pesquisas indicaram que a opinião dos religiosos quanto elas variam bastante ao redor do mundo. As várias das faces da Sharia. Existem muitas versões de Sharia, sua aplicação varia enormemente do mundo islâmico. Ela pode tanto ser a base do sistema de justiça em países islâmicos onde o Estado não é laico, onde a Corão praticantes de se tornar constituição, quanto servir apenas de orientações para ações privadas de muçulmanos e países laicos. Por exemplo, os muçulmanos que vivem no Reino Unido estão na dúvida que fazem-se um colega convidar para um bar após o trabalho. Pode procurar um estudioso da Sharia, ele então receberá conselho que garantiam que os seus atos estão dentro permitido pela sua religião. No entanto, algumas atitudes permitidas pela Sharia não podem ser aplicadas por cidadãos privados em países laicos, por serem ilegais nesses locais. Alguns países não laicos são a Arábia Saudita, por exemplo, aplicam uma forma rígida e punitiva da lei, onde o homicídio e tráfico de drogas podem ser punidos com a morte, onde o adultério pode ser apedrejado. Já na Malásia, há muitas pessoas que não são muçulmanas, dinâmicas sociais e econômicas são diferentes. Então, há uma interpretação completamente diferente da lei. Como será aplicado a Sharia pelo Talibã e Afeganismo? A única referência para entender como será o regime são os 5 anos aos quais o Talibã governou o país entre 1996 e 2001, quando foi retirado o poder para a junta militar, liberada pelos Estados Unidos. Militantes do grupo fundamentalista afirmam que a BBC que estão determinados a impor novamente a sua versão da Sharia, incluindo apedrejamento por adultério, imputação de membros por roubo. Uma porta-voz da Talibã afirmou que os militares respeitarão o direito das mulheres e empresa, mas não se sabe exatamente se essas promessas serão colocadas em prática. Ele disse que as mulheres poderão sair de casa sozinhas, continuarão a ter acesso à educação e ao trabalho, mas terão que usar o hijab, que é o véu islâmico, né? Que é aquele negócio que cobre bastante os ombros, os cabelos. Algumas das mulheres conseguiam fugir de Arábias controladas pelo Talibã, disseram que os militantes exigem às famílias que entregassem meninas e mulheres solteiras para se tornarem esposas dos seus combatentes. Mudar de 35 anos é uma mulher solteira que fugiu das suas 2 mães, enfim. É um pouco aqui da... Enfim. Basicamente é isso, né, minha gente? É uma religião muito, mas muito rígida.
né, que é muito mais rígido do que o Brasil, pode ter certeza disso. Lá existe sim a justiça, existe a verdadeira justiça, existe a verdadeira lei. É um país que se você for morar lá, dificilmente você irá ficar. Principalmente se você for uma pessoa brasileira, enfim. Eles querem saber o que você quer fazer lá. Então, assim como o cristianismo, eles não tem cristianismo, não existe cristianismo lá. É só apenas islamismo. É uma religião que existe bilhões de pessoas que têm essa religião, que seguem essa religião e que tem seu Deus, né? E confia no seu Deus, tem os seus hábitos, não como na religião, outras religiões, né? Em relação a você ficar lá evangelizando as pessoas, obrigando as pessoas a serem da sua religião. Mas eles não é assim. Você nasceu lá, você vai ter que ser daquela região, porque você nasceu lá, você desde pequeno vai ser ensinado até, enfim. Então é muita gente, minha gente, é muita gente, muita gente dessa religião. É uma religião muito grande, é um país muito grande, né? Um país que, se eu não me engano, faz parte da Jerusalém. É uma religião é uma religião muito rígida, que eu considero uma religião muito rígida, né? De todas as religiões. Esse aqui é o pentagrama, né? Da bandeira do islamismo. E assim, é uma religião mas muito boa mesmo, sabe? Então, nunca fui lá, nunca conheci. Mas claro que elas não podem ficar usando. As mulheres têm que ficar assim, ó. Né? As mulheres têm que cobrir seu rosto, cobrir suas unhas e tudo. É parecido um pouquinho com a freira, né? Enfim. Sim, elas podem se casar só apenas com o pessoal lá, né? Uma pessoa que seja da Arábia Saudita ou islamismo, seja da mesma religião que a dele. E é isso, basicamente é isso, minha gente. Convido bastante vocês pesquisarem mais sobre essa religião, porque é uma religião que é comum, né? Uma religião que a religião cristã está em cima, mas eles têm bastante pessoas dessa religião. Eles se vestem desse jeito aqui, ó, né? Gosta de usar essas roupas, né? E basicamente é isso, né? É uma lei muito rígida, então não existe tanto assassinato, eu digo assim, de roubo, né? Porque é um país muito rígido, política, muita coisa. Então, existe preso. Claro que existe presos, claro. Todo o país tem, mas não é tanto comparando aqui com o Brasil, né? O Brasil tem muito mais presos e é um país mais religioso e não dá jeito, né? Mas lá eles têm muito mais menos presos, né? Mais as leis mais rígidas, né, que eu posso dizer. E eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários sobre essa religião. Quero saber, né? Ela sim pode se maquiar, as mulheres podem se maquiar. Porém, com certeza deve ter as músicas que eles usam lá, que eles usam para poder fazer suas danças, enfim, assim como todas as religiões têm, né? Tem que usar a música. Porém, elas não podem, quando vai tomar banho também não usa biquíni, então elas usam mais aquelas roupas, acho que nem frequentam muito a praia, sabe? Porque elas não podem usar biquíni, não pode mostrar o corpo, né? Então, os homens também não podem. É um país também muito quente lá, viu? Porque Israel é um país muito quente, um país muito de guerra, que vive em guerra.
porque tudo perto, né? É o judaísmo, o islamismo, enfim. Existem várias religiões e eu sempre tô aqui pelas religiões. Eu acho muito interessante essas religiões, não tenho nada contra. E é isso, eu espero que vocês tenham conhecido mais um pouco sobre essa religião. Depois vocês pesquisam mais sobre essa religião, né? Enfim, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.